Mais de 50 pessoas morreram vítimas do temporal no litoral norte de São Paulo e outras 30 ainda estão desaparecidas. São mais de 4.000 desabrigadas. Uma tragédia que poderia ter sido evitada ou ter danos reduzidos. Para isso, bastava um pouco mais de empenho do poder público. Confira na reportagem de Caroline Campos. O governo federal estima que atualmente cerca de 4 milhões de pessoas moram em áreas consideradas de risco, expostas a desastres naturais como desabamentos e inundações. Os estados com mais localidades de risco são Santa Catarina, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Pará. Tem as favelas crescendo pelas mãos dos próprios moradores e ocupando áreas que são menos valorizadas pelo mercado imobiliário, né? Essas áreas que, em geral, são mais complexas ambientalmente, incluindo áreas íngremes, áreas de alagamento, esse tipo de coisa. São áreas que não têm valor, porque são legalmente protegidas, então o mercado não pode legalmente ocupar lá, ou não tem interesse, e essas áreas acabam, né, tendo um preço menor, é o que sobra da população mais pobre brasileira. Por isso que a gente tem essa associação relativamente alta entre a pobreza e a ocupação das áreas de risco, que é o que sobra, né, não por opção, mas por falta de opção, para os mais pobres no Brasil ocuparem. No último final de semana, cidades do litoral norte de São Paulo foram fortemente atingidas por chuvas. E os deslizamentos de terra mataram dezenas de pessoas e deixaram 4.000 desabrigadas. Segundo o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, do Partido dos Trabalhadores, a tragédia poderia ter sido evitada. A União tem um determinado órgão, né, que avisou que as chuvas que viriam seriam pesadas, né, e que seriam muito acima do normal. Se o Estado já tivesse esse mapeamento, esse monitoramento, ele com certeza anteciparia e tiraria aquelas famílias daquele local e vidas teriam sido preservadas. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, são 13.500 áreas de risco no país. Mais de 9.000 delas são consideradas de risco alto e cerca de 4.000 de risco muito alto. De acordo com o MAP Biomas, em todo o país, a ocupação urbana em áreas de risco aumentou 3 vezes entre 1985 e 2021. Em favelas, esse avanço foi ainda maior, 3,4 vezes. Isso muda muito quando você olha para o Brasil, né? Por exemplo, você pega o norte, tem cidades como Belém, em que metade de tudo que cresceu da cidade, de área urbanizada nesses 37 anos, foi dentro das favelas, dentro dos aglomerados subnormais. E uma boa parte disso foi dentro de área de risco, ou seja, na favela e também em área de risco. Se a gente olhar os dados de tudo que urbanizou de favela no Brasil, nesses 37 anos, mais ou menos 22% de tudo isso foi dentro de alguma área de risco. Em São Paulo, existe um projeto de lei para mapear moradores em áreas de risco, mas está parado na Assembleia Legislativa do Estado, à espera de votação. O texto do deputado estadual Luiz Fernando Teixeira chegou a ganhar prioridade na fila de votações em abril do ano passado, mas ainda não foi levado a plenário. Muitas leis de grande importância, necessárias para acontecer no estado de São Paulo, estão ali brecadas. Então, que esse momento seja usado para que o legislativo possa ser um pouco mais eficiente, né? Muito mais eficiente, e que o estado de São Paulo não espere mais nenhuma vida ser ceifada para cumprir a sua obrigação, que é monitorar essas áreas de risco, né? E ter políticas de evacuação rápida quando se tiver um problema da natureza que tivemos, infelizmente, no litoral norte do estado de São Paulo. Seja por programa habitacional, seja por meio de financiamento com baixo custo, o próprio Minha Casa Minha Vida já deu uma indicação nesse sentido, né? A recriação dele, o que foi prometido é que as pessoas que moram em área de risco vão ter prioridade, isso é uma coisa. Segunda coisa, para evitar isso, revitalizar, renaturalizar os morros, as beiras de rio, todas essas áreas em que elas naturalmente são suscetíveis, né? Tem que renaturalizar. Quanto mais a gente retomar a vegetação e o estado natural, menores vão ser esses impactos desses eventos, né? Em terceiro, temos que ter um processo educativo sobre o que é o risco e como reagir a ele. Acho que juntando essas 3 coisas, né, que faltaram e que culminaram nesse incidente agora, eles podem ajudar muito, muito mesmo a reduzir o impacto desses eventos que vão continuar acontecendo.